Boa noite, meus caros alunos. Aqui quem está falando é o professor Sérgio Braga e vamos dar início à nossa aula de hoje. É dia 13, hoje quinta-feira. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E desde já eu quero marcar com vocês, deixar a nossa aula marcada, a nossa avaliação online na turma de Clínica Cirúrgica, na turma E, período da manhã, para que a gente possa fazer a nossa avaliação dia 20 de maio. Então, dia 20 de maio, na próxima quinta-feira, a gente vai estar fazendo a nossa avaliação online. Muitas dúvidas podem aí me perguntar, professor, como é que vai fazer o prazo de entrega? Gente, preste atenção, a avaliação vai dar início às 9 horas da manhã e vocês vão ter 1 hora e meia de prova. Então, até de 9 da manhã até às 9h30. Então, se organizem para não ter a desculpa. Ah, professor, eu estava trabalhando, eu saí, fui na casa da minha tia, fui na casa da minha avó. Então, se organizem o tempo de vocês para que a gente possa entregar no tempo correto, num período aí de 1 hora e meia. São 10 questões e aí valendo de 0 a 10 para a gente fechar e concluir a nota da nossa disciplina. Então fica todo mundo aí avisado. Vamos dar início à nossa aula, falando ainda sobre os períodos cirúrgicos. Os períodos cirúrgicos, que inclui aqueles períodos que a gente viu em sala de aulas a respeito do período pré-operatório, do período intraoperatório e do período pós-operatório. A gente vai dar início à nossa aula. A partir de agora, muita atenção aí e vamos dar início falando do pós-operatório. O pós-operatório começa com a admissão do paciente na SRPA e termina com a avaliação e o acompanhamento clínico ou em casa. E aí quando a gente recebe o nosso paciente, a admissão na SRPA é onde se inicia aí o período pós-operatório. Gente, a gente viu em sala de aula o que é a SRPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica. E aí a gente vai ver a chegada do paciente à sala de recuperação pós-anestésica até a sua alta à unidade de origem. Falamos também do período imediato, que aí são as primeiras 24 horas após a intervenção anestésico cirúrgico. As primeiras 24 horas dá-se início aí ao período imediato. O período mediato é após as 24 horas. Imediato são as primeiras 24 horas e o mediato após o período aí de 24 horas que se seguem a cirurgia até a alta do paciente. O período o período que variável dependendo de cada tipo aí de procedimento. Então esse período pode variar de acordo com o tipo de procedimento cirúrgico. Falando aí no pós-operatório, o pós-operatório começa aí no período da admissão do paciente nessa sala pós-anestésica, a SRPA, e se estende-se até o período após a alta do paciente. É dividido aí em 3 fases: o pós-operatório imediato, o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio. Então, o pós-operatório imediato é aquele período crítico onde se deve ter aí muita atenção com o nosso paciente. Começa após o final da cirurgia e dura 24 horas.
O pós-operatório imediato já aquele período mais aliviado, que é o período após as 24 horas, em que o paciente se encontra internado após aquelas 24 horas iniciais. E aí pode durar até 7 dias depois, geralmente quando o paciente já obtém alta. Lógico que dependendo do tipo de cirurgia, que o paciente pode ir embora com menos tempo, mas também pode durar aí até 7 dias. Falando do pós-operatório tardio, tem início aí após os primeiros 7 dias até o reconhecimento da alta, nos casos que os pacientes estão internados. E aí, gente, a gente tem que ter muita atenção com esses períodos. Eu espero que cada um de vocês estejam entendendo e que é muito importante que a gente faça anotações e estude esses períodos. O período imediato, o período tardio, porque pode ser questão de prova. Pós-operatório imediato, até as 24 horas posteriores à cirurgia, não esqueçam. O pós-operatório imediato é após as 24 horas e até aí pode durar aí até 7 dias depois. E o período pós-operatório tardio, após 7 dias do recebimento da alta do nosso paciente. Falando ainda sobre as unidades de recuperação pós-anestésica, as metas dos cuidados de enfermagem na recuperação anestésica consistem em fornecer um cuidado até que o paciente esteja recuperado da anestesia. Esteja bem orientado, o paciente apresente sinais estáveis e não mostre evidências de hemorragias ou outras complicações. Eu não sei se vocês lembram aí na aula que a gente viu de estrutura e funcionamento, na introdução de estrutura e funcionamento da SRPA, quando a gente falou lá também na estabilidade do paciente, da importância desse paciente, na admissão desse paciente, na recepção dele na recuperação nessa sala de recuperação pós-anestésica e também nos cuidados durante o período que ele vai ficar lá se recuperando desses tipos de anestesia. A gente já viu também os tipos de anestesia que é muito utilizado nos centros cirúrgicos, principalmente nos centros cirúrgicos de hospitais públicos, e também a gente viu os tipos de anestésico utilizado em cirurgias em hospitais privados. E aí a gente ficar atento às complicações desses anestésicos e ficar ligado se há evidência ou não de hemorragia, se os sinais vitais dos pacientes estão ok, se esse paciente está bem monitorado e lembrar sempre de registrar com clareza, falo isso sempre para meus alunos, que registre com clareza todas as anotações no prontuário do paciente. Vocês lembrem-se que nós, técnicos de enfermagem, temos uma importância fundamental. Somos nós que vimos ali os primeiros sinais e os primeiros sintomas. Então eu vejo os técnicos profissionais de enfermagem como os olhos da medicina, para que um processo aí no cirúrgico dê tudo certinho. Não depende apenas do ato cirúrgico, do processo cirúrgico. Não depende apenas tanto do ato cirúrgico e também não depende só da equipe cirúrgica. Depende se todo o trabalho ele está sendo bem feito, que não haja nenhum erro grosseiro por parte da enfermagem, desde o pré-operatório até os materiais utilizados em salas operatórias, que não haja erro pelo circulante de sala, pelo profissional de enfermagem, e também depende dos cuidados pós-operatório para que o paciente tenha uma boa recuperação. Depende de como nós vimos esse paciente, depende de como nós estamos tratando esse paciente nos cuidados pós
operatórios. E aí nós ficarmos atentos a qualquer sinal e evidências de complicações e passar para a equipe qualquer tipo de alteração. Outra coisa muito importante nesse período de recuperação anestésica, quando esse período é considerado crítico, o paciente aí se encontra muitas vezes inconsciente e entorpecidos com diminuição dos reflexos protetores. E aí a enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente e entender que o profissional de enfermagem tem que estar ligado e estar voltado, estar centrado que cada tipo de paciente reage diferente ao tipo de anestesia. Então, desde a admissão do paciente até a alta da unidade da sala de recuperação pós-anestésica, todo cuidado é pouco. Nós temos que estar atento desde o início, desde a admissão do paciente até a alta do paciente. A gente deve estar atento, como eu falei para vocês, aos sinais e sintomas. O paciente admitido da recuperação anestésica, a gente tem que rever algumas informações, o diagnóstico médico, o tipo de cirurgia, a gente tem que ver o histórico médico, se o paciente tem alergias pertinentes, a idade, a condição geral que o paciente, que estão recebendo esse paciente na unidade, os anestésicos e medicamentos utilizados, que foram usados, problemas, se houve problemas ocorridos no intraoperatório, qual foi a patologia desse paciente, a patologia encontrada, se foram líquidos administrados perdidos ou perda sanguínea, e dispositivos como drenos, catéteres ou qualquer tipo de anormalidade que tenha ocorrido no período intraoperatório. Então, quando a gente receber o nosso paciente na nossa unidade da sala de recuperação pós-anestésica, nós devemos estar atentos a esses cuidados de suma importância para nós da enfermagem. A avaliação inicial, em primeiro lugar, deve-se monitorar o paciente, né? Certificar-se que o paciente aí está todo monitorado, o paciente ver a função respiratória, profundidade e natureza das respirações, permeabilidade das vias aéreas, nível de saturação do oxigênio. Em segundo lugar, nós podemos citar aí a função circulatória, a avaliação da pressão arterial do nosso cliente, coloração da pele, ver os pulsos, a frequência e a regularidade que está essa frequência. Terceira fase, certificar-se do sítio cirúrgico onde ocorreu a incisão, se há algum tipo de sangramento excessivo ali ou não. Isso aí tudo faz parte da avaliação inicial quando recebemos o paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Em quarto lugar, um nível de consciência, a capacidade de responder aos comandos. Se o paciente está respondendo esses comandos de forma adequada e ver o nível que está respondendo, o nível de consciência e da capacidade. Em quinto lugar, temos que ver a temperatura, os valores hemodinâmicos, se o paciente está com dreno e catéteres, verificar a quantidade aí drenada e ver qual tipo de catéter está, há quanto tempo que está. E seguindo aí os cuidados de enfermagem, essa avaliação dos sinais vitais deve-se dar aí de 15 em 15 minutos na primeira hora que o paciente é recebido na sala de recuperação pós-anestésica, 30 minutos nas 2 horas subsequentes. Depois disso, caso se mantenha estável, serão verificados a cada 4 horas durante
as primeiras 24 horas. Então, gente, relembrando aí para vocês, quando recebemos o paciente na SRPA, a avaliação dos sinais vitais deve ser verificada de 15 em 15 minutos na primeira hora que o paciente chega. Após 30 minutos, 30 minutos nas 2 horas subsequentes. A cada 30 minutos, verifica. Depois disso, se mantém estável, a gente vai verificar a cada 4 horas, durante o período das 24 horas. Tudo isso aí, gente, são os cuidados do profissional de enfermagem. Uma coisa muito importante, manter a via aérea permeável. Gente, técnico de enfermagem, o enfermeiro que trabalha na sala de recuperação pós-anestésica, deve estar atento a qualquer tipo de sinal que o paciente venha demonstrar. O profissional de enfermagem tem que estar atento e não pode trocar de forma alguma, deixar de lado o paciente para mexer em celular, que é um vício que os profissionais, hoje em dia, é uma realidade, o mundo está digitalizado, e muitos profissionais de enfermagem, não são todos, mas tem alguns que trocam o olhar do paciente, troca aquela parte humanizada do paciente, muitas vezes para ficar desatento aí, mexendo em celular. E eu peço a vocês, meus alunos, que evitem o máximo o uso de celular durante o período de trabalho. Administrar o oxigenoterapia aí, de acordo com o prontuário do paciente, de acordo com a prescrição médica. Suplementar avaliações respiratórias, avaliar a frequência em profundidade das respirações, avaliar a saturação de oxigênio desse paciente, observar a obstrução hipofaringe da mandíbula, língua, se cai ou não para trás, se obstrui a passagem de ar. Então, qualquer tipo de desatenção do profissional, aí nós podemos levar o paciente. O paciente pode ir a óbito por falta de atenção, por falta de um olhar humanizado do profissional de enfermagem. Gente, é muito importante a gente estar atento aí, principalmente às vias aéreas do paciente e a esses sinais vitais. Deve-se também manter-se aí a estabilidade cardiovascular, avaliar o estado mental, avaliar sinais vitais, avaliar ritmos cardíacos, avaliar a temperatura, coloração de pele, avaliar o débito urinário, monitorar a pressão da artéria pulmonar, caso, se necessário, se esteja lá no prontuário do paciente, dependendo do tipo de cirurgia, e ver alguns tipos aí de sinais, como sonolência ou soluço. A sonolência, ações de avaliação do nível de consciência, deve ser sempre verificada mediante alguns estímulos. Alteração pode indicar aí complicações graves, como por exemplo uma hemorragia interna. Os soluços são espasmos intermitentes do diafragma, provocados pela irritação do nervo frênico. No pós-operatório, suas causas mais comuns são a distensão abdominal e a hipotermia pode provocar. Ações, aspiração e lavagem gástrica, deambulação e aquecimento do paciente, a mudança de decúbito de acordo com a prescrição médica. Aliviando dor e ansiedade, administrar analgésico prescrito, sempre atendendo para os opioides que deprimem o sistema respiratório, controlando náuseas e vômitos. Manter em decúbito lateral, caso a cirurgia não seja contraindicada, para promover uma drenagem da boca e evitar broncoaspiração. Administrar antitérmicos que estejam prescritos. Então, são funções de nós profissionais da enfermagem. Geralmente na região da cirurgia,
e cefaleia pós-RAC anestesia. Os cuidados com catéteres. Os catéteres vasculares são portas de entrada para micro-organismos. Cuidados com ferida operatória. Os cuidados do período com a ferida operatória, também os cuidados da enfermagem. O curativo, a retirada da incisão nas primeiras 24 horas ou 48 horas. Trocas frequentes. Avaliar a ferida operatória todos os dias. Verificar se houve deficiência aí da sutura, ou se largou algum ponto, se o paciente está tendo algum tipo de sangramento, e comunicar à equipe. A retirada dos pontos cirúrgicos, depende aí do tipo de cirurgia, que pode ser tirado do 6º ao 7º dia, pós-operatório, para pontos sem infecção. Caso infectar, aí toma medidas como drenagem de pus, retirada dos pontos no local. Na vigência de complicações da ferida operatória, a retirada dos pontos é tardia. Não te retira os pontos no período de 6 a 7 dias, demora mais um pouco. Determinada a alta da recuperação pós-anestésica, algumas orientações para a pessoa no local, eventos e tempo, a função pulmonar se está íntegra, leitura de oximetria de pulso indicada a saturação adequada, verificação de débito urinário, de náuseas e vômitos, se está ausente ou sob controle, e se o score, o número necessário, se está tudo sob controle para o paciente ter alta pós-anestésica. O que determina a condição geral do paciente, sua condição da alta, da recuperação anestésica, é a escala de Aldrich. Possui critérios objetivos que, através da pontuação, possibilitará a condição de permanência ou alta do paciente. O score é aquela numeração, é aquela classificação necessária para a alta do paciente na recuperação anestésica, que é de 7 a 8 pontos. O score nada mais é do que a pontuação. Complicações no pós-operatório. Complicações respiratórias. A atelectasia, expansão incompleta do pulmão, causa falta de mobilidade de exercícios respiratórios e tosse e ainda não está de deambulação. Sinais e sintomas: som respiratório diminuído e muita tosse. A prevenção: cirurgias minimamente invasivas, analgesia adequada, mobilização precoce e no pós-operatório, e aí deve-se estimular o paciente a tossir e expectorar, e exercício respiratório com inspiração profunda. A pneumonia, infecção respiratória, causa procedimentos invasivos como intubação, aspiração de assistência ventilatória. Sinais e sintomas: calafrios, febre, taquicardia, taquipneia, tosse, pode estar ou não presente em estertores da base do pulmão. Então, gente, eu quero passar para vocês que vocês não esqueçam da nossa avaliação aí dia 20 de maio, para a gente fazer nossa avaliação. Nós vamos ter 1h30 de avaliação online. A avaliação vai estar disponível para vocês no grupo a partir aí das 9 da manhã, e vocês terão até 10h30 para estar fazendo a entrega dessa avaliação. Para terminarmos aqui com a nossa aula, falando aí da pneumonite apirativa, aspiração de conteúdo gastrointestinal e oral, inflamação pulmonar,
e disfunção respiratória progressiva e atelectasia. Então, gente, fica aí a dica para vocês. Estudem as nossas últimas aulas. Estude os exercícios que a gente viu. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí no WhatsApp para que a gente tire as dúvidas. Tá bom, gente? Eu deixo aqui para vocês um abração, bons estudos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.